Você já se perguntou por que algumas pessoas ficam muito ricas e outras não? Hoje eu vou te apresentar exatamente a matemática que vai te deixar rico. É uma conta básica, mas que se você entender, você vai se sentir impelido a investir e buscar construir um patrimônio. Porque é exatamente a lógica de Mateus. Aqueles que têm, a quem tem será dado, a quem não tem será tirado. Então, iniciando aqui pela introdução, o conceito de juros compostos. Isso daqui é mágico e realmente pode fazer diferença na tua vida como investidor e como pessoa realmente pensando na tua aposentadoria e num patrimônio para futuras gerações. A definição de juros compostos, então, os juros sobre juros, né, que basicamente é o crescimento. Então, por exemplo, você tem 10 reais. Primeiramente, você vai ter 10%, vai se transformar, os 10 reais vão se transformar em 11. E assim por diante. O 11 não vai ser em cima dos 10, vai ser em cima dos 11. Então aí você vai ter 12,1 e assim por diante. Foi chamado por Albert Einstein de a oitava maravilha do mundo, porque é um negócio realmente mágico, né? E que se você vê do ponto de vista de investimento, é melhor ainda, porque os números vão se multiplicando de forma exponencial. E você tem que entender a diferença entre juros simples e juros compostos. Pegando ali uma conta básica de 10% ao ano, ao mês, a forma que você queira ver, aqui eu fiz alguns valores, né? Então, iniciando com 10 reais, você fez um investimento de 10 reais, essa vai ser a base do investimento. Vai se transformar em 11, 12, aí pulando para um número, eu já pulei para o 10, vai se tornar 20. Pulando novamente pro número 100, vai se tornar 110 reais. Tá. Pô, aqui se você for fazer em mês, 10% ao mês é quase impossível, mas 10% ao ano, se você deixar os 10 reais, ele vai se transformar nisso. É muito pouco, né? É bem desanimador, na verdade. Mas aí você pega os juros compostos com 10% ali ao ano. O primeiro vai começar com 10, da mesma forma, né? O investimento inicial. Depois se transforma em 11 e aí se transforma a 12,10. Ah, mas é só 10 centavos de diferença. Tá, na 10ª parcela já vai ter 5 reais, quase 6 reais a mais, né? 5,95 a mais. Já é uma diferença legal. Mas aí o número 100, né? Quanto que vai ter se tornado? Pulando pro 100. 137.806,12. Realmente. Daí os juros compostos fez muita diferença. Essa é a mágica dos juros compostos. Olha a diferença. E qual que é o principal variável aqui? É o tempo. O tempo vai ser o teu melhor amigo. Quanto mais jovem você começar a investir, antes você vai realmente ficar rico. Exemplos práticos para simplificar a explicação. A gente tem esse gráfico aqui, ó, que é a diferença de $1.000 ali, né, pelo gráfico, crescendo de forma linear, e os juros compostos crescendo de forma exponencial. Então os valores ali no mesmo período aqui, por exemplo, enquanto um tinha seus 3.000, o outro já tinha passado dos 6. Os juros compostos realmente fazem uma diferença. E esse gráfico, ele tende a só criar mais diferença ainda, né? Porque o juros simples é de forma linear. Indo aqui para o próximo tópico, por que os juros compostos são tão poderosos, né? É um crescimento exponencial ao longo do tempo e a importância de começar cedo. Porque aqui, nos juros compostos, o principal é o tempo. Então, o investidor A, que começa aos 20 anos, ele vai ter muito mais tempo, são ali 10 anos a mais, do que o investidor B. Isso dá muita diferença nos juros compostos. 10 anos ali dá uma diferença bem grande e potencializa ali o investimento, né? Pequenas contribuições podem gerar grandes resultados. Então, esse é o poder, às vezes, de mesmo que você receba ali... teu salário hoje é um salário mínimo ali, os R$ 1.500. Você investindo 33%, R$ 500, hoje, esses R$ 500 podem se multiplicar de forma muito grande, né? Se você for disciplinado todo mês colocar os R$ 500 ali. E esses R$ 500 podem se tornar um valor muito grande de acordo com o tempo que você tiver e os juros que você ganhar em cima dele, né?
a gente tem os elementos chaves, né, dos juros compostos, que é o tempo. Quanto maior o período, maior o crescimento. A taxa de retorno, então o impacto de pequenas diferenças na taxa de juros. É interessante que se busque boas rentabilidades, né? Exemplo de 5% vezes 10% ao longo de 30 anos. Então, 5% vai ser, não é apenas a metade, né, do resultado, como se fosse no juros simples. São resultados muito maiores, né? Porque é o juros sobre juros. E a importância de você ter uma regularidade em aplicar o dinheiro, né? Então, igual eu falei, você ganha 1.500, teu salário vai aumentando, você vai aumentando a tua porcentagem. Quanto mais você investir, e antes, mais dinheiro você vai ter ao longo do tempo. Aplicação práticas dos juros compostos. Então, a gente pode pegar isso para os investimentos, na ideia de você investir numa renda fixa, num fundo de investimento e ações, e ali a ideia de você investir R$100 por mês a 10% ao ano, né? Que com o passar do tempo vai se tornando uma quantia bem considerável. E a ideia dos juros compostos para a tua aposentadoria. Hoje o INSS, a maioria das aposentadorias são um esquema de pirâmide e que não vão se concretizar com o tempo, né? Você ficar esperando isso, você está esperando um milagre quase. Então o mais correto é você já ir se preparando, guardando o teu próprio dinheiro. E o planejamento financeiro ao longo prazo, tendo noção dos juros compostos, vai te ajudar bastante. E a importância de começar cedo, né, para que você tenha uma independência financeira. Quanto antes você conseguir investir, mais você vai aproveitar dos juros compostos e vai chegar a um ponto que você consegue você não precisa mais trabalhar tendo em vista a tua renda, né? Então, por exemplo, uma conta bem básica que o pessoal utiliza é de 50x. Então, por exemplo, você ganha teu estilo de vida, para manter o teu estilo de vida, você tem que ganhar 10 mil por mês. Você tem que ter no mínimo 5 milhões ali para que você não perca para a inflação, né? Então é uma conta bem básica, mas que dá uma perspectiva. Então pense, dependendo da idade que você consiga chegar nesse valor, você consegue se aposentar ali antes dos 40 anos, dependendo. Como aproveitar ao máximo? Então, comece agora. Não espere uma hora perfeita, né? Quando eu terminar de pagar a casa. Não, invista R$10, R$100. Esses valores, com o passar do tempo, podem se multiplicar de forma muito exponencial, né? Automatize investimentos, então facilite sua disciplina. Uma ideia bem legal é pagar primeiro você. Então você tem várias contas, primeiro pague, por exemplo, você tem que pagar as suas contas. Você normalmente contempla elas, né? Você prioriza, mas priorize primeiro você. Paga os 10% para você, né? A menos que você tenha dívidas exorbitantes. Mas todo mês, por exemplo, você ganha R$1.000, pegue R$100 e invista em você mesmo. Dê para você do futuro. Reinvista os rendimentos. Então tem alguns investimentos que não se contempla ali, né? Retorna para ele mesmo, cai na tua conta. Então é interessante que você sempre mantenha reinvestindo esses valores. Busque taxas atrativas. Então é interessante sempre diversificar, né? Às vezes só ficar na renda fixa não é interessante. Buscar outros investimentos, mas aí você vai ter que ter conhecimento sobre eles para não fazer nenhuma cagada. E evite dívidas com juros compostos, né? Então, assim como ele pode ajudar, normalmente ali conta de cartão, financiamento, normalmente ele tem alguns, né? Dependendo, tem juros compostos, o que vai acabar com a tua vida, né? A mentalidade por trás do milionário. Então, com isso daqui, você é quase certeza que você vai se tornar milionário. Você vai conseguir construir um patrimônio excelente, né? Então, ter paciência, investir desde cedo. Então, ali, os primeiros 100 mil é o mais difícil, mas depois que você passa esse valor, já os próprios juros compostos já se tornam muito atrativos, né? A mesma coisa para 1 milhão, para os 10 milhões e assim por diante. Então, ter a disciplina, né, de sempre estar investindo o valor, mesmo que seja pequeno, e ter a educação financeira, né? Compreenda onde investir e como funciona o mercado financeiro. Então essa ideia de como investir, quais as melhores, como diversificar os seus investimentos é muito importante. Alguns exemplos reais e algumas inspirações para vocês. A gente tem histórias de pessoas que construíram riqueza com juros compostos. Então a gente tem o Ronald Reagan, que era um zelador nos Estados Unidos. Então ele tinha um salário ok, né? Um zelador não ganha rios de dinheiro. E quando ele veio a falecer, foi impressionante o valor que ele tinha, né, investido. Ele fez ali
deixou a herança, então uma parte ele investiu, deixou para uma biblioteca, o restante ficou para os seus descendentes, mas ele tinha 8 milhões, ele era um zelador e tinha 8 milhões. Isso graças o constante investimento ali que ele fazia e aos juros compostos, né, com certeza. Então, e grandes investidores também, que a gente pode citar aqui, que um deles, o mais famoso, né, é o Warren Buffett, que se tirou muito proveito dos juros compostos, né? Ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo graças aos juros compostos ali e a constante investimento. E claro, né, ele conseguia, graças ao seu conhecimento, ele conseguiu juros muito, muito bons, né? Então, um rendimento ali da carteira dele interessantíssimo. Então, como conclusão, a importância do conceito, né? Então, dos juros compostos, que é o que vai te deixar rico realmente, essa mágica, né? Vamos dizer assim. E eu te incentivo a começar agora, mesmo com pouco dinheiro. Então, às vezes, 100, de 100 em 100 em 100, daqui 50 anos, que parece um tempo bem longo, mas que vai passar de qualquer forma, esse valor pode se tornar bem grande, né? Fazer, às vezes, R$100 pode se tornar uma casa para você, um carro no futuro. Então, é basicamente isso. Eu deixo como recomendação de vídeo aí, se você tiver interesse, como você pode proteger o teu patrimônio do Estado. Então, se você tiver interesse, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Muito obrigado.